A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 5, até o verso 20, mas propriamente no verso 20, diz o quê? Que as trevas estão sendo vistas como luz, o mal como bem. E, amados, não se difere dos dias de hoje em que estamos vivendo. Sim, o certo virou o errado, o certo. As pessoas que verdadeiramente falam a verdade, a palavra de Deus, são tidas aí como motivos de deboches, zombarias, calúnias, difamações, mentiras. São perseguidas e não se diferem, né, dos dias de antes como o de hoje. E Jesus deixou bem claro que seríamos perseguidos por causa dele. Por amor a ele, devido ao amor por ele, a obediência a ele. Amados, a mentira está virando verdade. O engano está virando o quê? A verdade, o certo. Pessoas aí propagando mentiras. Um engano que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver em andarmos em concordância com a palavra de Deus, em obediência a Deus. Pessoas aí criando seus próprios sistemas, criando aí o que é certo, querendo aí, inventando umas coisas sem fonte nenhuma, sabe? Colocando toda a honra e a glória em pessoas. Porque fulano de tal, porque fulana de tal, é isso, é aquilo outro, colocando no lugar de Deus. E, amados, nós temos que ter em mente que a honra e a glória é toda de Deus. Deus que nos criou. Deus criou toda a humanidade. Deus quem criou o céu e a terra, a natureza, os animais do campo, os animais aquáticos, as aves do céu. Deus que criou o sol, as estrelas, a lua, as nuvens. Deus que criou a chuva. Deus está no controle de todas as coisas. Não são pessoas, não. Não. Deus continua como era, é e será o único Deus. O Deus que nós devemos obedecer. O Deus das Escrituras Sagradas, da Bíblia cristã, do cristianismo, que enviou o seu único Filho para morrer por todos os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, que de perfeito, sem nenhum pecado, justo, carregou sobre si todos os nossos pecados, dores e enfermidades. O Senhor Jesus. Não foi eu, nem você, nem ninguém que salvou o mundo. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor e único Salvador. O nosso Senhor e único Salvador. Amém? E, amados, por isso que precisamos conhecer, estudar a palavra de Deus. Porque ela nos conserta, ela nos transforma, ela nos restaura, restitui tudo que perdemos, muitas vezes por conta do orgulho. E o orgulho esse que muitas vezes nos leva ao quê? A desobedecer a Deus, por não estudar as Escrituras Sagradas. E aí, como criar os filhos? Como viver nesse mundo? Que tem o certo como errado,
que tem luz como trevas e trevas como a luz. Sim, como? Aqui, ó, Deus, em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Essa é a nossa melhor bússola em todas as áreas de nossas vidas. Como nós vivermos bem, uma vida próspera e abundante em Jesus Cristo. Quando falo de abundância, prosperidade, a palavra de Deus, amados, não é só dinheiro, não. Somos filhos do dono do ouro e da prata. O Senhor Deus nos quer nos ver bem em todas as áreas, mas não depende dele. Depende de nós colocarmos a nossa dependência no Senhor Deus. Não em pessoas, em sistemas que muitas pessoas estão criando, que não tem nenhum conhecimento bíblico. E muitas vezes, amados, pessoas aí usadas como engano em nossas vidas, para nos aprisionarmos. Para idolatrarmos, às vezes, uma caneta, um joguinho ou pessoas. E não darmos a nossa adoração, reverência e obediência a Deus. Porque muitas vezes faz bem para o ego ou para o prazer da carne. Mas é a verdade de Deus que liberta, que nos leva para o céu, que nos cura de enfermidades da alma, da carne, que restaura todas as áreas de nossas vidas. Basta que eu e vocês venhamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Eu te convido. Se você já estuda, ótimo. Se você já leu a Bíblia, leia mais. Amém? Mas você aí que nunca leu, eu te convido a ler. Faça antes uma oração, já colocando desde antes de iniciar o estudo da palavra de Deus. Ora antes, fala: Espírito Santo, me capacita a entender, abre o meu entendimento, Pai. Me capacita a obedecer a sua palavra, mas para isso eu preciso entender. Tira de mim toda distração, todo sono, todo desânimo. Em nome de Jesus, leia, amados, nem que for um capítulo por dia. Eu te convido a começar pelo livro de Gênesis. Quando você terminar, leia um capítulo por dia. Um capítulo. Fica pensando, vê lá, fonte segura. Eu sempre estudei pelo estudo da presbiteriana, a igreja presbiteriana e a igreja Assembleia de Deus. Gosto muito dos estudos deles, a teologia deles. E vê lá, coloca assim no Google, resumo, barrinha, estudo do livro de Gênesis, aí, vírgula, fonte, 2 pontos, aí coloca lá, presbiteriana ou assembleia. E lê lá, entendeu? A explicação, o resumo, depois você começa a ler. E é assim, amados, não caiu do céu. Mas assim, a gente aprende com a constância. Tudo tem que ter constância na vida. As coisas boas têm que ter constância. Claro que tem. Muitas vezes a gente faz aí coisas ruins numa constância, numa pontualidade. Para que não fazermos para Deus, né? Não darmos o nosso melhor. Se eu e você quisermos ter uma vida em abundância, próspera, livre de muita maldade que está acontecendo nesse mundo. Em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e único Salvador. Leia, estuda, mas acima de tudo, pratique. Pratique o que você leu. Amém? Você pode, muitos aí podem ir contra você, mas contra a verdade de Deus, amados. Se levantam, vão perseguir, mas cai por terra. Deus nos justifica como ninguém. Como ninguém. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus.
Vamos estudar tudo que provém de Deus. Livros, amém? Vamos mergulhar, vamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas. Se você quer aí o bem para todas as áreas da sua vida, como eu já falei, e dos seus filhos também, das suas gerações, amém? É bíblico, o Senhor deixa bem claro no livro de Deuteronômios, para quem o obedece, para quem anda segundo os mandamentos, em obediência aos mandamentos do Senhor, a sua palavra em obediência, o Senhor abençoa toda a sua geração, até 1000 gerações. Amém? Muito importante, vocês pais, todos nós, com a criança ali, ó, as crianças já sendo educadas nos caminhos do Senhor, nas Escrituras Sagradas, amados. O povo perece por falta de conhecimento, diz Oséias, o profeta Oséias. O povo perece por falta de conhecimento, morre, se destrói, por não conhecer a Deus, a sua verdade, a sua palavra. E essas destruições vão de gerações e gerações e gerações. Que eu e você venhamos viver a palavra de Deus. Venhamos andar na contramão do mundo. Quando o mundo aplaude o pecado, nós odiamos o pecado. Quando o mundo aplaude, muitos aplaudem a maldade, nós odiamos a maldade. Nós abominamos. Quando o mundo, muitas vezes, aplaudem o que? Falcatruas, roubos, homicídios, nós odiamos tudo o que é pecado. Todo pecado é abominável a Deus. Que nós venhamos abominar o que Deus abomina. E que nós venhamos amar o que Deus ama. O Senhor ama almas, mas o pecado não. Jamais. Amém? A paz.